Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, a cada vez que ouvimos a palavra de Deus, somos interpelados por ela, somos chamados por Deus a perguntar-nos o que Deus nos revela hoje, o que Ele nos ensina hoje. Até mesmo porque o Ministério Público de Cristo é um Ministério Público, primeiro, de formação aos apóstolos. Chamou-os e enviou-os, formou-os e depois os enviou, como ouvimos hoje no Evangelho. E esta formação ela é para todos nós, cristãos e cristãs, que somos chamados também a exercermos o nosso apostolado. Mas, começando pela primeira leitura de hoje, podemos dar a essa reflexão de hoje o título de chamados e enviados por Deus, com as suas devidas recomendações. Logo no início, na primeira leitura de hoje, do livro do Êxodo, capítulo 19, Deus chama Moisés, o escolhido por ele, e lhe transmite aquilo que ele vai falar ao povo. E as palavras são bem fáceis de entendimento. Assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel. Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim? Primeiro é recordar e gravar as ações de Deus. Para o povo de Israel, no Antigo Testamento, a grande ação de Deus foi a libertação do Egito. Quando Deus falou a Moisés: eu ouvi o clamor do meu povo, desse povo. O povo que sofria, o povo que passava por grandes dificuldades, que era escravizado. E Deus o libertou dessa escravidão com os prodígios, mas com a sua mão poderosa, através dos seus enviados, sim, Moisés e Arão, sim, mas com o seu poder, Deus ouve. E é Ele que escolhe. Foi Ele que escolheu esse povo, não porque era o maior, não porque era o melhor, mas escolheu porque, de fato, aquele povo passava por grandes tribulações. E a escolha de Deus é livre. E vejam o que Ele pede ao povo. Primeiro, antes de pedir, realiza uma aliança. No Antigo Testamento, aliança selada ali, para que o povo pudesse colocar em prática os seus ensinamentos, selada nos mandamentos, ou onde o povo também deveria ofertar os seus holocaustos a Deus. Mas o cumprimento dos ensinamentos de Deus era algo que expressava a fidelidade à aliança de Deus. Vejam, primeiro esse chamado: escutar, perceber, estudar, conhecer e propagar as ações de Deus. Podemos trazer para a nossa realidade também, fazendo a hermenêutica de hoje, que somos chamados a fazer, quando nós estudamos também a história de salvação. Temos que conhecê-la. Antigamente estudava-se mais a chamada história sagrada. Hoje as pessoas não têm tanto conhecimento, mas é necessário estudarmos a história como um todo das realizações de Deus ao longo dos anos. A história da igreja, o Deus que caminha conosco, e estudarmos também a vida, podemos dizer, a nossa vida, a vida dos santos, como Deus agiu ao longo da história
da humanidade. E como age ainda hoje, no presente. E às vezes nós estudamos tanto e esquecemos ou deixamos de estudar aquilo que é essencial, fica para os teólogos, fica para as pessoas que são, de fato, destinadas a essa função. Não. Claro que a especialização, sim, mas o conhecimento das ações de Deus é para todos. Ninguém pode divulgar aquilo que não conhece. Então veja como hoje somos chamados a essa atitude de conhecer, de vermos o que Deus fez e faz por nós. Segundo, Deus também chama o povo a várias atitudes, dentre elas, ouvir a voz e guardar a aliança, para ser de fato uma porção escolhida dentre todos os povos, para ser considerado um reino de sacerdotes e uma nação santa. Ouvir a voz de Deus. Esta palavra ouvir, o verbo ouvir, para nós é muito importante. Certo momento Jesus no Evangelho disse, já no Evangelho de São João, capítulo 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, conhecem e me seguem. Vejam um momento muito oportuno para meditarmos sobre a atitude do ouvir. Nós ouvimos muitos sons ao longo do dia, da semana, do mês, do ano. Tem gente que não pode nem parar para ficar em silêncio. Quando está caminhando, está com fone de ouvido ligado, está aqui no celular, porque não pode parar. Tem que ficar, né? E às vezes a gente acena, o senhor não está nem aí, não vê, tem que passar na frente e fazer assim, oi, eu estou aqui, você está vendo? Porque a pessoa não tem tempo para ouvir, ver, contemplar. Pois bem, esses dias que nós estamos vivendo são dias especiais para ouvirmos. Ouvimos a voz de Deus. Vamos comentar mais. Ouvimos as pessoas que estão ao nosso redor. Ouvirmos a voz da natureza, Deus que fala através da natureza. Ouvir o canto dos pássaros. Ouvir o barulho dos insetos, que não são tão prejudiciais a nós assim, que estão cada vez mais próximos, com a diminuição do barulho de carros e de motos, de veículos e até de aviões. Nós podemos ouvir esses sons que nos levam a Deus. Será que nós prestamos atenção? Se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. A voz de Deus consignada por escrito, caríssimos irmãos e irmãs, na Sagrada Escritura. A voz de Deus proclamada na liturgia, Sagrada Escritura, pela igreja. A voz de Deus traduzida nos mandamentos e nos ensinamentos da igreja, ou na doutrina, na moral, na ética, no comportamento cristão. Tudo isso feito pela ação do Espírito Santo que age na igreja de Cristo. E nós às vezes ouvimos a voz das redes sociais, os comentários das pessoas, ouvimos, entre aspas, né, lemos, as fake news, e por aí afora vai. E será quanto tempo nós dedicamos a ouvir, para ouvirmos a voz de Deus, que fala no silêncio do nosso coração. Se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis o meu povo. Ser povo de Deus não é apenas falar. Passa sim pela consagração batismal, mas não basta. É preciso, dentro da consagração batismal, ouvir. E aproveitemos esse momento oportuno que estamos tendo, e ainda nos restam, digamos, alguns momentos, mas não só nesse momento,
Quando nós paramos para rezar, e devemos fazê-lo várias horas durante o dia, o que é isso? Ouvir a voz de Deus. Quando alguma coisa na consciência nos chama a fazermos ou a não fazermos, é a voz de Deus. Quando somos formados na sã consciência, e quando, digamos, numa linguagem bem simples, apita aquela luzinha, ou acende, desculpa, né? Aquela apita, ou acende aquela luzinha, opa, aí não. Não fale isso, não faça aquilo, não escreva isso, não escreva aquilo. É a voz de Deus a nos alertar, ou sim, escreva isso, escreva aquilo. Pois bem, ser povo de Deus é ouvir a sua voz. E veja como nós respondemos no Salmo. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor, mas para ser precisamos ouvir. Novamente retomo aquela passagem para terminar nesse ponto, em que Jesus disse: as minhas ovelhas escutam a minha voz e me seguem. Segundo, último momento da nossa reflexão, o evangelho de hoje, Jesus primeiro tem um olhar, de acordo com o evangelista, ainda que apresentado pelas palavras do evangelista, um olhar de misericórdia. Quando Jesus viu as multidões, diz-nos o evangelista São Mateus, compadeceu-se delas, porque elas estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Comenta esse primeiro momento do evangelho, essa primeira passagem, por quê? De fato, quando alguém está cansado e não tem uma meta a seguir, é porque foram lhe tirados os seus modelos. E nós temos que refletir um pouco sobre isso. A nossa sociedade, nossos meios de comunicação, a nossa história, por assim dizer, fez como que uma tirada dos paradigmas da sociedade e não colocou nada. Quem conhece a vida, quem conhece profundamente a vida de um santo, profundamente, não superficialmente. Celebramos ontem Santo Antônio, de Lisboa, de Pádua. E às vezes as pessoas no meio religioso, estou falando de fora, as pessoas se limitam a pensar e a propagar, como os meios de comunicação colocam, santo casamenteiro. Tem nada a ver, até supersticioso. Mas quem conhece profundamente um modelo de vida, primeiro, claro, modelo dos modelos, Jesus Cristo. Mas quem conhece um modelo, um paradigma e procura segui-lo, não precisamos ir longe, vamos mais perto. São João Paulo II viveu próximo de nós, conhecemos, participamos, tive a oportunidade de participar de missas quando ele veio ao Brasil, como seminarista, como padre, a última em 98, como padre já. Quem conhece a vida profundamente, não alguma coisa. Celebramos agora há poucos dias da data do seu nascimento. Pois bem, muitas vezes paradigmas foram tirados. Se foram tirados, entre aspas, né, esquecidos ou não tão lembrados. Mas se disser quem conhece o artista tal, faz o quê, fez o quê, nos comentários, desculpa a expressão, de canais de televisão ou de redes sociais, todo mundo vai saber de qual é salteado, quem é, o que faz, o que fez ou o que não fez. Pois bem, nós somos chamados a esse segmento de modelos fiéis a Deus. E por isso, essa atitude de Jesus de compadecer-se das pessoas, a nossa atitude de cristãos hoje também deve ser uma atitude de compaixão. O mundo, ao olharmos para muitos e para aqueles que não seguem os ensinamentos de Deus e que não conhecem os
modelos da fé, a nossa atitude não pode ser de condenação, a nossa atitude não pode ser de exclusão, a nossa atitude não pode ser de marginalização. Isso não é atitude de cristãos. A nossa atitude tem que ser de compaixão, de misericórdia. E procurarmos sim envolver essas pessoas, mostrar os modelos, o modelo dos modelos, Cristo Jesus, com o olhar misericordioso do Pai, pela ação do Espírito Santo, e os modelos seguidores de Cristo, os santos e santas. Aí sim estaremos fazendo a nossa parte, estaremos exercendo o nosso apostolado. Claro, mostrar esse modelo a partir do Evangelho, da vida de Cristo. Mas estaremos exercendo o nosso apostolado, o envio que Deus realizou para todos nós. Então, caríssimos irmãos e irmãs, tenhamos como ponto de referência a missão que o Senhor nos confiou. Essa missão de sermos de fato fiéis. Ele chamou. E mais, terminando, ele, antes de nominar cada um dos apóstolos, chamar cada um pelo nome, ele disse: pedi, pois, ao dono da messe que envie operários para a sua messe. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Às vezes nós reduzimos isso apenas aos padres. Vamos rezar porque tem poucos padres, tem poucos diáconos, tem pouco bispo. Não, também. Mas aqui é para que todos os cristãos, diante do universo, do mundo que precisa ser evangelizado, para que cada cristã que já foi marcado com o sinal da fé, porque é cristão, assuma a sua identidade, assuma a sua missão e possa de fato cumprir essa missão, despertado, claro, pela ação do Espírito Santo. Pedir para que cada um se desperte para a vivência da fé. E podemos pedir justamente para nós, de maneira particular, nesse momento, para que ao retornarmos às nossas atividades, ao novo normal, cada um possa assumir a sua identidade cristã. Cada um possa assumir a sua função apostólica, o seu ide e pregai o Evangelho a toda criatura, no lugar em que Deus o colocou, na sua casa, no seu trabalho, no seu estudo, na sua universidade, nos ambientes mais difíceis possíveis, mas contrários à fé possíveis, mas ali que Deus te colocou para levar a boa nova da salvação. Ali que Ele te disse: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Rezemos para que esta identidade cristã se faça apresentar em cada cristão pela ação do Divino Espírito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.